Em Mateus capítulo 24, Jesus começa um sermão e muitos interpretam como se ele já estivesse falando desde o começo desse sermão a respeito da grande tribulação, porque ele fala de coisas para os discípulos a respeito do tempo do fim. Eles perguntam para ele quando que se darão as coisas do tempo do fim. Então ele começa a falar sobre algumas coisas que têm que acontecer e esse sermão vai durar até o final do capítulo 25, é um sermão muito longo. Nesse sermão inteiro, Jesus vai falar sobre as últimas coisas, ele vai falar sobre o anticristo, ele vai falar sobre o arrebatamento, ele vai falar da sua segunda vinda e ele vai falar sobre o juízo final neste sermão. Muitas coisas estão fora de ordem, mas ele começa pelo começo, ele começa pelo princípio. E muitas pessoas adiantam esse tempo do que ele está falando. Então, eu quero pensar com você agora, eu quero tentar esclarecer para você e deixar claro por que esse sermão Jesus não está falando ainda aqui no começo a respeito da tribulação. Ele vai falar da tribulação, mas ainda aqui no começo não. Então, os discípulos perguntam para ele quantos darão essas coisas e quando será o fim do mundo. E ele começa a partir do versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister, e a palavra mister significa necessário. É necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, preste atenção nisso, ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Veja bem, Jesus está falando de coisas que vão acontecer, e ele começa alertando, olha, não sejam enganados, porque acontecerão algumas coisas e é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, até aqui, ele está falando de coisas que é necessário que essas coisas aconteçam. É preciso, é mister que tudo isso aconteça. E ainda não é o tempo do fim. E ele vai dar essa ideia de princípio de dores. Que ideia é essa? Por que ele fala sobre princípio das dores? Aí muitos imaginam que são as dores da tribulação. Não é isso. A ideia que Jesus passa aqui é a mesma ideia que Paulo vai passar em Romanos capítulo 8, que Paulo vai falar que toda a natureza está como em dores de parto, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E aí, a ideia é justamente essa. Como é que funciona uma gestação? Como é que são as dores de parto? As dores de parto, elas começam mais fracas e muito espaçadas, e com o tempo elas vão ficando mais fortes e menos espaçadas. Quer dizer, elas vêm com mais frequência e elas vêm com muito mais força. Quer dizer, ele está dizendo que as coisas tendem a piorar. Então, todas essas coisas que ele falou sobre guerras, rumores de guerra, fome, peste, tempestade, terremoto em vários lugares, essas coisas que nós vemos hoje, muitos interpretam como sendo o sinal da vinda de Cristo, são coisas naturais, são coisas que aconteceriam naturalmente. E ele fala, são o princípio das dores. É necessário que isso aconteça. Isso vai aumentando conforme o tempo. Mas são coisas, eu quero que você entenda que são coisas que ainda são naturais. É diferente de coisas que nós vamos ver no Apocalipse, quando fala do período da tribulação, e outros textos que falam da tribulação, que falam de coisas que são sobrenaturais. Jesus vai falar disso mais para frente. Ainda aqui, não são coisas que são da tribulação, mas são coisas que nós já vemos acontecendo, como pestes, como terremotos, como guerras que sempre aconteceram, como a fome que sempre teve em todas as partes do mundo. Então, percebe? São coisas que não são exclusivas da tribulação, são coisas que acontecem desde sempre. O que acontece de incrível nessas coisas é que elas vão aumentando conforme o tempo. São as dores de parto que estão aumentando conforme o parto se aproxima. E o parto você já deve saber o que é. É a vinda de Jesus. E versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados, todas as gentes,
por causa do meu nome. Outro ponto que muita gente pensa que ele está falando por causa da tribulação, porque a ideia da tribulação de que os cristãos serão perseguidos. Mas mais para frente nós vamos ver que a tribulação não é para que os cristãos sejam perseguidos. A ideia de que a tribulação é para os cristãos serem perseguidos é uma ideia equivocada. A tribulação é um momento especial para Deus punir os ímpios e não os cristãos. Aqui ele está falando de coisas que já acontecem desde sempre. No Sermão do Monte, capítulo 5, ele já fala que bem-aventurados sois vós quando por minha causa forem perseguidos. E os apóstolos que ouviram isso foram perseguidos desde o começo e morreram por causa disso. Não são coisas da tribulação, são coisas que já aconteciam e vêm acontecendo. Hoje ainda, muitas pessoas são perseguidas e mortas por causa do nome de Jesus. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez, coisas que vêm acontecendo desde sempre, que todos os apóstolos falaram a respeito dos falsos mestres que enganavam a muitos, e muitos que se diziam ser o próprio Cristo. E aí, no versículo 12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Porque as dores de parto tendem a aumentar a intensidade. A maldade, ela tende a aumentar e não a diminuir. Então, terremotos, mais fome, mais guerras, mais um entregando aos outros, mais. E a iniquidade, ela vai se multiplicando. Por isso que a tribulação é justamente o castigo de Deus sobre os ímpios, os iníquos, aqueles que praticaram a iniquidade. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja bem que ainda dentro de tudo que ele falou, o fim ainda não tinha chegado. Ele ainda não disse o que vai caracterizar o fim. Mas ele diz no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então, aí sim, virá o fim. Então, quando vem o fim? O fim vem quando o evangelho do reino for pregado a todas as gentes. E aqui mais algo que você tem que pensar: o evangelho não será pregado a todas as pessoas no mundo. Ele será pregado a todas as gentes. Quando a Bíblia fala de gentes, está falando dos gentios. É quando a oportunidade da Bíblia chegar a todas as pessoas. E aí a separação que é feita maior não é nem de etnia, é mais de língua, né? Então, quando todas as línguas tiverem já a oportunidade de receberem a palavra de Deus, então esse é o maior sinal de que a vinda de Jesus está perto. Quero que você se lembre do texto de Pedro, onde ele fala na sua segunda carta que muitos escarnecedores surgiriam nos fins dos tempos, e eles diriam: aonde está a promessa de Deus que ainda não aconteceu da sua vinda? E aí Pedro fala assim: olha, Deus não tarda, ele não atrasa a sua promessa. Antes, por misericórdia, ele espera que mais pessoas se convertam. Então, o tempo, por que Deus ainda, porque Jesus ainda não voltou? Não é porque tem que acontecer mais terremoto, não é porque tem que ter mais fome, não é porque tem que ter mais perseguição, é porque ele está esperando se completar o tempo para que mais pessoas o conheçam. E então, este é o ponto aonde vem o fim. E o fim é o quê? O fim nós vamos ver no próximo vídeo, certo? Então, eu já falei num vídeo quando começa o tempo do fim. O tempo do fim, os últimos dias começam lá em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo. Quando esses últimos dias acabam? Lá, quando termina a profecia. A profecia termina dizendo que acontecerão coisas espetaculares, a lua se transformar em sangue, o sol não dará sua luz, e Jesus vai falar disso nesse texto também. Até agora, ele não falou, porque essas coisas que a profecia de Joel, que Pedro vai citar, ela finaliza. Os últimos dias são isso, é quando essas coisas começam a acontecer. Jesus fala que então virá o fim. O fim começa justamente com a concretização dessa profecia. E nós veremos na sequência neste mesmo sermão. Certo?
certo? Você gostou disso? Você entendeu? Você concordou? Você discordou? Comenta nesse vídeo se você gostou. Curte tudo que eu disse aí e compartilha para mais alguém. Se inscreva nesse canal antes que chegue o tempo do fim. Aliás, me ajuda. Espalha mais essa notícia para outras pessoas, para que tão logo todas as gentes saibam de Jesus, para que então ele venha. Deus abençoe sua vida.